Se você olhar para o nível mais baixo da consciência, a mentalidade de vítima, é o que eu chamo de para mim. Eu teria casa, carro, corpo, dinheiro, tudo, mas tudo acontece comigo. Todo o estresse vem de a vida não caber nas suas imagens, e é nessa fricção que a maioria trava. Muita gente acha que para criar a vida que quer, precisa arrumar o mundo lá fora. E é aí que muita gente cai, porque uma verdade universal que encontrei é esta: o mundo de fora segue o mundo de dentro. Ele é empreendedor em série, palestrante e um dos coaches mais procurados do mundo em comportamento humano e transformação pessoal. Hoje recebemos o inspirador Peter Sage. Existe uma energia inteligente que, se você souber acessar, faz muito do trabalho pesado por você. Se eu acredito que vivo num universo hostil, eu me separo e passo a olhar só para mim. Muita gente fica diante do espelho irritada porque ele não devolve um sorriso. Então me diz, por que tanta gente sofre hoje? Se eu tivesse que resumir em uma resposta, seria: Você orienta pessoas há muito tempo sobre como destravar o maior potencial delas e como deixar de se sentir presas e sofrendo na vida. Então eu tenho curiosidade. Por que a maioria das pessoas sofre hoje? Ótima pergunta para começar. E eu diria que, se eu fosse dar uma resposta mais abrangente, seria que todo o estresse vem da vida não se encaixar nas suas imagens. Ou seja, o mundo exterior não corresponde às imagens de como você acha que ele deveria ser, segundo o seu mundo interior. E a fricção que isso causa é realmente onde a maioria das pessoas fica presa. Então, imagine que muita gente parte da premissa de que, para criar a vida que quer, precisa tentar consertar o mundo exterior para que ele se encaixe nas suas imagens. E é aí que muita gente cai, porque uma das verdades universais que encontrei no trabalho que fiz é que o mundo exterior segue o mundo interior, não o contrário. Então, se você está trabalhando no mundo exterior sem perceber que ele é um reflexo do seu mundo interior, você sempre vai ficar preso em um ciclo. É como se existissem dois mundos em que vivemos: o mundo interior e o mundo exterior. E para criar um mundo exterior bonito, abundante, e que realmente nos dê o que desejamos, o que precisa acontecer primeiro no mundo interior? Albert Einstein disse algo profundo: você não pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Parece genial, parece bem coisa do Einstein, mas como isso te ajuda a pagar a hipoteca na sexta? Então deixa eu te passar uma estrutura que dá contexto para entender isso, e espero que ajude. Se você pegar a palavra consciência, esse grande problema da ciência, a verdade é que a ciência ainda não sabe lidar com ela. Eles ainda acham que a consciência é um subproduto do cérebro, mas não é. A consciência não é uma função do cérebro, assim como a TV não cria os próprios programas. O cérebro não produz consciência, o rádio não compõe música, só sintoniza. Então, se você olhar para o nível mais baixo da consciência, a mentalidade de vítima, eu chamo esse nível de para mim. Vou dividir isso em 4 níveis. Para mim. E o motivo é que o mantra de quem vive nesse nível é: eu teria casa, carro, corpo, dinheiro, qualquer coisa, mas tudo acontece comigo. Essa é a essência da mentalidade de vítima. Basta olhar para a savana para entender que ser vítima não é um lugar onde você queira estar. Em nenhum lugar do universo, isso é sustentável. Então esse é o nível mais baixo da consciência: vitimismo. Sim, vitimismo. E o desafio nisso é que existe muita atração por esse lugar. Se você compartilha a sua história e ganha importância, ou o que chamamos de ganho secundário, com a sua história. Porque, no fim, isso te impede de ter a coragem de subir para o próximo nível. E esse próximo nível é o que eu chamo de por mim. É o nível do realizador, onde a maioria das pessoas do desenvolvimento pessoal costuma operar. A gente percebe que o para mim é péssimo. Ele não traz nada além de uma importância momentânea por compartilhar um problema. E como dizem, a miséria gosta de companhia miserável. Não é um lugar onde você queira ficar. Então, o Vince, a vítima, não é um papel que eu quero fazer. Mas, quando você entra no mundo do realizador, é aí que vem a correria. É aí que está o por mim. Se eu quiser casa, dinheiro, vida e metas, isso vai acontecer por mim.
Então, você vai para cima e começa a brigar com a realidade. Enfrenta o mundo externo, acorda cedo e faz sua rotina da manhã. E, sendo sincero, a maior parte do desenvolvimento pessoal atende ao que eu chamo de baixo por mim até alto por mim. Tipo, eu já sei que você quer vencer. Você não é preguiçoso. No começo, nos primeiros dias, vocês tiveram o Tony aqui, por exemplo. E nos primeiros tempos do desenvolvimento pessoal do Tony, isso realmente atraía o mercado que ia do para mim ao por mim, certo? Pare de ver infomercial de madrugada. Deixa Rale de se bastante. enrolar e vai Sim, definir claro. metas. Ah. Vai pra cima que eu te ensino. O problema é que não tem muito dinheiro em gente com mentalidade de vítima querendo sair do para mim para o por mim, porque muitos estão satisfeitos Sim. onde estão. Só esforço Tem não gente paga. que adora isso. Exatamente. Tem gente que gosta de ser infeliz. Se você resolve o problema dela, ela fica ressentida porque agora Exato. precisa achar outro Para se problema validar para como segurar. vítima de outra coisa. Importância, certeza, o que você quiser. Elas vão lutar com você se tentar tirar os problemas delas. E tudo bem. Algumas pessoas precisam bater a cabeça na calçada para aprender a amarrar o próprio sapato. Você pode enviar amor. Você pode acolher e sustentar esse espaço. E isso é difícil quando se trata de alguém que você ama, um familiar ou algo assim. Mas uma das primeiras regras do coaching é: se você quer algo para alguém mais do que ela quer para si, você está Sim. perdendo tempo. Então, a maior parte do desenvolvimento pessoal atende ao baixo por mim até o alto por mim, como fazer 10 vezes, como correr mais. Você quer sair de uma BMW para uma Porsche ou de um Ford para um Lexus. É o próximo nível. O desafio, se eu colocar isso em personagens, é que já sabemos que o Vince, a vítima, não é um lugar onde você queira estar. Então, quem entra em cena é Alan, o realizador. Mas, quando você briga com o mundo externo, sem fazer o trabalho interno, Alan logo vira Simon, o estressado. E isso Sim. leva ao Barry, o Sim. esgotado. Certo? E talvez o Harry do infarto. Ou, se você evita isso, o que normalmente acontece é que você cai de volta no para mim para recuperar o fôlego. Percebe que esse não é você e monta no cavalo de novo. Então o seu negócio fracassa. Você fica desanimado. Você entra no modo vítima por um tempinho, ou um relacionamento termina. Você entra no modo vítima por um curto período. Depois percebe, sacode a poeira. Isso não é quem você é. E monta no cavalo de novo. Mas esse ciclo se repete para muita gente porque existe um terceiro nível de consciência. E esse terceiro nível é o através de mim. É quando a vida começa a fluir por você, com bem menos esforço. As sincronicidades acontecem. Os negócios se alinham. As portas se abrem quando você toca na maçaneta. Você não precisa forçar tudo no por mim. E é um jeito bem diferente de viver e agir. E todos nós já tivemos momentos ou fases em que isso acontece. Mas como gerar isso de propósito é uma ótima pergunta. E eu vou entrar nisso. O através de mim é uma forma muito mais leve de viver. E se você olhar para alguém como o Dr. Joe, o público dele no desenvolvimento pessoal gira em torno do que eu chamaria de baixo através de mim até alto através de mim. As pessoas entendem que existe um campo quântico. Existe uma energia inteligente que, se você souber acessar, pode fazer boa parte do trabalho pesado, abrir portas e alinhar encontros. No por mim, se você quer bater uma meta de vendas, por exemplo, faz 50 ligações e vai na raça. No através de mim, você conhece alguém na fila do Starbucks e essa pessoa vira um cliente enorme. É esse tipo de energia, que no para mim chamam de sorte e no por mim Sim, claro. de acaso. Sim. Mas, como diz o Dr. Joe, Sim. se acontece uma vez, é um incidente. Se acontece duas, é coincidência. Mas, se acontece mais de 2 vezes, vira padrão. E padrões se baseiam em leis. Então, como entender isso? As leis do mundo físico nós já conhecemos. Nós desvendamos isso pela observação, desde Copérnico passando por Galileu e Newton. E hoje conhecemos tão bem as leis físicas que conseguimos reparar o corpo humano ou colocar alguém em órbita. Mas quais leis governam o mundo interior? É aí que o através de mim atua. E quem vai para um retiro do Dr. Joe, num retiro avançado de uma semana, você não vai ver gente do por mim indo para lá, porque está ocupada demais correndo. Quem já entende isso do baixo através de mim ao alto através de mim, ótimo. O meu público, com quem passei a maior parte da carreira, é esse. Eu sou o cara que leva as pessoas do por mim para o através de mim. Esse é Quando o percebe salto. que existe um nível além do por mim,
o através de mim, é aí que as coisas começam a se destravar. E ainda existem Totalmente. níveis dentro do através de mim. Existe um quarto nível, e esse modelo vem do Michael Beckwith. Passei anos tentando descobrir de onde ele veio, e eu estive com o Michael há pouco tempo em Bali, falando no Ele é mesmo ótimo. evento. E ele disse, sim, isso veio durante uma aula, quando estava ensinando Deve ter certa vindo vez. através dele também, né? Exato, E funciona qual assim. seria o quarto nível? O quarto nível é o que chamamos de como eu. Isso já está além da minha alçada. Foi onde muitos mestres espirituais chegaram e ensinaram. E é o que você chamaria de não dualidade. Fala de unidade. Então a questão vira: como você atravessa esses níveis? Vou dar uma resposta curta. Para sair do para mim e ir para o por mim, de vítima para realizador, do que você precisa abrir mão? E com o que você substitui isso? Primeiro, precisa abrir mão da culpa. Culpa não funciona em nenhuma área da vida. Não importa se você está no semáforo e alguém bate atrás. No instante em que começa a culpar, sua frequência cai para o lugar de vítima. Assumir responsabilidade por tudo, aconteça o que acontecer, é algo muito difícil para quem está no para mim. Por isso é mais fácil apontar o dedo. Como eu disse, isso te livra da obrigação de ter coragem para avançar apesar das inseguranças e dos medos. Para mudar de nível, com o que você substitui isso? Responsabilidade pessoal. Então, vitimização é, de fato, um estado de culpa ou falta de responsabilidade. E mesmo quando acontece Sim. algo que você não queria e que parece injusto, ainda existe a pergunta: como eu respondo a partir de um lugar de, ok, isso aconteceu comigo. Não foi justo, seja o que for. Sofri abuso. Fui negligenciado. Alguém roubou de mim, seja o que for. Fui demitido. Ok, isso aconteceu. Talvez não tenha sido justo. Mas o que entendo você dizer é que a pessoa precisa aprender a interpretar isso de outro modo, assumir responsabilidade pela energia e pelas ações de agora, e criar uma visão a partir da responsabilidade para seguir em frente, em vez de ficar presa na mentalidade de vítima. É isso ou tem algo mais? 100%. E existem habilidades que precisam ser desenvolvidas para fazer isso, e eu também posso tocar nesse ponto. Para sair do por mim e ir para o através de mim, do que você precisa abrir mão e o que coloca no lugar. A primeira coisa, e muita gente não vai gostar de ouvir, é a necessidade de controle. Eu não falei do controle em si, e sim da necessidade de controlar. A maioria das pessoas tenta controlar tantas coisas incontroláveis no mundo externo, e é daí que costuma vir tanto estresse. E com o que você substitui isso? Confiança, fé, certeza. Escolha a palavra. Em quê? Em algo maior do que você. A maioria das pessoas deprimidas com quem trabalhei está deprimida porque está focada demais em si. E isso pode ser duro quando tudo parece contra você, porque você está em modo de sobrevivência. É natural. Mas, em geral, gratidão e depressão não ocupam Exato. o mesmo espaço. E se você conseguir focar em algo pelo que agradecer, sempre haverá algo. Mas, se você abrir mão da necessidade de controle e a trocar por algo mais sábio do que você. De novo, vamos voltar ao Einstein. Ele disse que uma das perguntas mais poderosas da vida é esta: você vive em um universo amigável ou hostil? Olhe por essa lente por um instante. Se eu acredito que vivo em um universo hostil, tudo lá fora que tem dentes está vindo atrás de mim. Eu estou separado, então foco só em mim. Aí tudo vira egocentrismo. Tudo passa a ser como eu me protejo, como eu me defendo, como eu conquisto, seja lá o que for, sair e lutar. Se você está com alguém, termina e vive em um universo hostil, sua fala interna vai ser: eu não sou bom, por isso me deixaram. Ou, por que isso aconteceu comigo? Se você olhar para a vida pela lente de um universo amigável, se alguém vai embora, você diz: ainda bem que foi, porque abriu espaço para a pessoa certa. Se isso está acontecendo a meu favor, então, existe algo aqui para aprender e fazer perguntas como: olha o que eu aprendi, em vez de: olha o que eu perdi. É a diferença entre uma vida medicada e uma vida de possibilidades. Então, para onde Einstein estava realmente apontando? Porque a realidade, Luiz, é que não vivemos nem em um universo amigável, nem em um universo hostil. Vivemos em um universo que reflete de volta. 2 homens estavam atrás das grades de uma prisão. Um viu lama, o outro viu estrelas. Mesmo ambiente, leitura diferente. Então,
se você consegue desenvolver as habilidades de olhar para a vida pela lente do através de mim, em vez do por mim ou do para mim, uma das habilidades-chave para isso é fazer perguntas melhores. E as pessoas subestimam isso como uma habilidade real. Veja, o seu cérebro é um mecanismo de fechamento de ciclos. Ele vai encontrar respostas se você fizer perguntas. É o que ele faz. É como um labrador fiel. Se você pega um graveto e joga para o seu labrador, Sim. ele vai buscar. Só que a maioria das pessoas joga gravetos ruins. Certo? Você joga uma pergunta, pega um graveto mofado, lança no pântano e o labrador volta com ele e larga no seu Sim. carpete limpo. Ainda assim, você pergunta: por que eu não sou bom o bastante? Por que eu sou azarado? O cérebro vai buscar o graveto, porque você é um trouxa, porque sua professora disse que você não era bom o bastante, porque seu irmão mais velho recebia toda a atenção. Seja o que for, a mente racionaliza e justifica. É isso que ela faz, certo? Não com base na verdade, mas na tentativa de fechar o ciclo. O cérebro não gosta de viver no espaço de uma pergunta. É isso que faz o suspense funcionar, porque precisamos saber o que vem a seguir. Então você aprende a fazer perguntas melhores. De novo, se você está no através de mim, faz perguntas diferentes. Em vez de por que isso está acontecendo comigo, você pergunta: ok, o que posso aprender com isso que me ajude? O que há de bom aqui que eu ainda não percebi? Sabe? O que poderia tornar isso divertido para mim, mesmo sendo chato? É só fazer perguntas melhores. Por quê? Porque as perguntas são o volante da mente. Elas direcionam o foco. Então você precisa aprender a perguntar com consciência, em vez de ser treinado a fazer as perguntas erradas. E é aqui que entra outro conceito poderoso, que ajuda você a ficar no através de mim, em vez do por mim. Todo o aspecto do por mim é competição, é esforço, é força, é brigar com a realidade para tentar fazê-la caber nas minhas imagens. No através de mim, você move o centro de gravidade do controle para a observação. Você permite que algo mais inteligente faça o trabalho pesado, porque sua frequência está alinhada com o que você quer, e não com o que não quer. De novo, a vida é um universo que se autorreflete, e muita gente fica diante do espelho irritada porque ele não sorri de volta. Exato. Sim. Então o que elas fazem? Tentam uma solução rápida no mundo exterior. Pegam um batom e desenham um sorriso no espelho, achando que vai funcionar. Mas aí tem drama na mesa do jantar, você resolve isso. Tem drama no posto. Vai para o trabalho, tem drama lá também. Você vive nesse padrão porque não corrigiu o sorriso no próprio rosto. Por isso, o mundo exterior segue o interior. Se O que isso fizer precisamos soltar sentido. para sair do por mim e ir para o através de mim? Necessidade de controle. Troque isso por confiança, fé ou certeza em algo mais inteligente ou maior do que você. Ou seja, um universo amigável. E então, do através de mim para o como eu. Do que precisamos abrir mão ou talvez incorporar. Para abrir mão disso primeiro, você precisa desfazer ou soltar. Do que eu chamaria de ilusão de separação. E o que entra no lugar? Amor incondicional. Se você abre mão disso e ouve qualquer mestre espiritual, independentemente da tradição, da linha ou da origem, é basicamente isso que eles apontavam. Somos todos um. No como eu me vejo em você, na pedra, na árvore, no que for. A dualidade se dissolve. Isso está acima da minha alçada. Eu não chego nem Sim. perto disso. Sim, vou ficar no por mim para o através de mim Exato. para ajudar as pessoas. Existem gurus por aí para tratar do resto. Por que a maior parte da autoajuda e do desenvolvimento pessoal não funciona hoje? Porque eles estão focando nas coisas erradas. Estão ensinando como melhorar no por mim. E se você está nesse nível, como o Tony diz tão bem, sucesso sem realização é fracasso. Então a maioria tenta chegar ao topo da montanha do sucesso, empurrando todo mundo pelo caminho. Faz sacrifícios, perde a apresentação da filha, abre mão da saúde e quando chega lá em cima, quer se jogar porque não gosta da vista. Por quê? Porque elas aprenderam que se tiverem sucesso suficiente por meio da conquista, vão se sentir mais felizes. O problema é que isso não funciona. É como correr para o leste procurando o pôr do sol. E o que você faz? Culpa os sapatos. Certo. Ou então, se eu tiver um personal melhor, aprender a correr mais rápido ou mudar a dieta, talvez funcione.
Se eu ganhar essa vantagem, vou correr mais rápido e finalmente achar meu pôr do sol indo para o leste. Mas claro, esse é outro paradigma. Você não vai conseguir. Então entender a realização é o que eu chamo de maldição do coelho branco. Parece meio coisa de Hollywood Sim. para o ponto em que estamos, mas eu vou explicar. Se você entende a ideia de uma pista de corrida de cães, com galgos saindo da jaula enquanto as pessoas apostam em quem vai ganhar, certo? Não é a minha praia, mas como metáfora, isso funciona muito bem. E para qualquer realizador ouvindo isso vai ser revelador. Por que os cães correm? Porque estão perseguindo um coelho mecânico. A pergunta é: eles algum dia alcançam o coelho? Não. E se correrem muito mais rápido? Não, vão Não. acelerar o coelho. E se tiverem um treinador melhor? Ainda assim, o coelho vai acelerar. Dormir num canil melhor? Não, né? Então a razão de os cães não pegarem o coelho é que, por projeto, eles nunca vão pegá-lo. Agora, troque galgo por empreendedor ou realizador. Troque o coelho pela meta que você acha que vai te fazer feliz. E, se você olhar para os cães no fim da corrida, eles estão em êxtase. Por quê? Porque eles puderam correr. É para isso que os galgos nascem. Nós, empreendedores, também nascemos para construir negócios. É isso que fazemos. Mas, se ligamos nosso sucesso a pegar o coelho, dá para imaginar o galgo no fim da corrida dizendo ao amigo: corri 3 vezes esta semana, ganhei 2 e ainda não peguei esse maldito coelho. Estou fora. Certo? Claro. Não. Então, se você está construindo um negócio para pegar o coelho, seja a próxima meta trimestral, o relatório aos acionistas ou qualquer outra coisa, e pensa: quando eu chegar lá, repare que o coelho sempre parece estar só um pouco mais à frente e que você está quase lá, certo? O que acontece quando você realmente alcança a meta? Por quanto tempo a maioria das pessoas fica feliz? Elas não ficam felizes. Talvez por 1 ou 2 dias. Mas depois. Tá, e agora? 100%. Isso é a maldição do coelho branco. E por que vem o alívio? Pelo menos por um tempo. Porque elas pararam de perseguir. Então a pessoa diz: quando eu tiver meu primeiro milhão ou minha primeira Ferrari, vou ser feliz. Eu tinha 25 anos, comprei minha primeira Ferrari à vista e fui feliz por cerca de 1 semana. A pessoa pensa: quando eu fizer meu primeiro milhão, aí vou ser feliz. O que acontece? Você faz o primeiro milhão e não fica feliz. E então finalmente entende por quê. A resposta é simples. É porque eu preciso de 2 milhões caso perca o primeiro. Exato. Não devia ser uma Ferrari, devia ser uma McLaren. Aí sim eu vou ser feliz. Isso nunca acaba. Sim. Ou agora eu ando com gente que faz 10 milhões e virei o último da fila. Eu já trabalhei com pessoas que têm 700 milhões e tomam antidepressivos porque não são bilionárias. Sério? Sim, esse Fala jogo nunca sério. acaba. É a maldição do coelho branco. Então, como se rompe isso? Bem, entenda que, para fazer isso, você não precisa de um hack novo, de um novo 10 vezes, de uma nova rotina de banho de gelo, de um novo... Tudo isso é coisa do mundo exterior. O mundo exterior segue o interior. Isso são só truques do por mim para correr mais rápido para o leste atrás do seu pôr do sol. Em vez disso, se você perceber no fundo, e algumas pessoas ainda não estão prontas para ouvir isso, mas vão estar um dia. Você quebra a maldição do coelho branco ao entender a realidade de que você já é aquilo que procura. O que isso quer dizer? O que você busca de verdade? Por trás da Ferrari, do dinheiro, do corpo, da casa, o que você busca? Provavelmente é um sentimento. Um sentimento. Não existe sentimento que, na sua idade ou na maioria das idades, aos 20 anos, o seu cérebro já não entenda neurologicamente ou não tenha vivido alguma vez. Você sabe como criar isso? Então, o que você está realmente dizendo é que no por mim, e essa é meio que a maldição do por mim, a do coelho branco, quando eu atingir um certo nível que defini internamente de forma arbitrária como um marco, então vou me dar permissão para sentir um sentimento que, na verdade, eu já poderia sentir agora. Mas eu me recuso a fazer isso porque as regras para eu ter essa permissão estão presas a algum critério externo de conquista. Em vez de simplesmente ser agora. Aqui vai uma analogia. Digamos que você ganhe uma viagem ao redor do mundo. Você entrou num concurso, está numa sala de espera, ficou entediado, entrou na internet, se inscreveu em algo e 1 mês depois recebe uma notificação. Você ganhou uma viagem dos sonhos ao redor do mundo, com tudo pago, 20 destinos, tudo da sua lista. Aurora Boreal, pirâmides, Antártida, Angkor Wat, no Camboja, tudo isso. Primeira classe, jatos, cruzeiros, tudo.
Você fica empolgadíssimo e pode levar uma pessoa com você. Seria a Marta, certo? E liga para um amigo e diz: meu Deus, você não vai acreditar nisso. Somos seres emocionais, feitos para compartilhar. Vivemos a emoção por meio da conexão. E diz para ele: acabei de ganhar essa viagem incrível ao redor do mundo. Sim, estou olhando o roteiro. E antes de você chegar ao segundo destino, seu amigo interrompe. Ei, 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 qual é o destino final? E você responde: calma, eu chego lá, mas também vamos para cá e para lá. Não, não me importo. Qual é o destino final? E você diz: nem olhei tão longe ainda, só quero curtir a viagem. Isso é a vida. Muita gente corre para o que acha ser um destino final que vai fazê-la feliz. Quando eu conseguir esta casa, aquele carro, esse status, aquela quantidade de seguidores ou tantos likes no café da manhã, ou qualquer outra bobagem dessas. Você já é aquilo que procura. E quando percebe que pode se dar permissão para ser feliz agora, e o que é ser feliz? Não complique. Felicidade é um subproduto de pensar coisas felizes. Caso encerrado. Então, se eu posso me dar essa permissão agora, eu posso ir atrás do sonho, construir o negócio e fazer o que for a partir de um lugar muito diferente, entregando mais de quem eu sou ao mundo, ao projeto e ao resto, em vez de entregar menos de mim porque me sinto insuficiente até conseguir aquilo. Isso faz sentido? Então, qual você diria que é o maior bloqueio para a maioria das pessoas destravar a ciência da manifestação? O maior bloqueio é que a maioria das pessoas não acredita que exista uma inteligência não física, sem entrar em rótulos, porque a mente adora rotular. É como quando alguém diz: olha, isso é uma árvore. Aquilo não é uma árvore, é só o nome que damos a ela, porque a mente gosta de rótulos para se sentir inteligente por entender algo. Mas existem coisas que simplesmente estão acima da nossa alçada. Se eu tentar simplificar um pouco, nós somos seres humanos, a combinação perfeita do físico e do não físico em um belo pacote. Mas a verdadeira essência de quem somos é não física. O que faz Louis ser Louis? Não é o seu corpo. Você tem um corpo diferente hoje do que tinha há 20 anos e terá outro daqui a 20 anos. Isso não é negociável, faz parte das regras. Você pode usar cremes e tomar vitaminas, mas em algum momento vai parecer diferente lá na frente. Exato. É só parte do jogo. Mas a essência que faz você ser você não é física. É o não físico. É a sua personalidade, seu senso de humor, seus sonhos, metas, aspirações, seus valores. Tudo isso é o que faz você ser você. Se eu tirasse isso de você e colocasse em outra pessoa, ainda seria você com outro corpo. Sim. Então, a essência do que nos faz ser quem somos precisa ser não física. Divida a expressão ser humano. Humano se refere ao corpo, ao físico. Temos um corpo que funciona segundo um conjunto de regras. Seguimos essas regras, cuidamos dele e o tratamos bem. Assim, ele dura bastante. Mas ele tem prazo de validade, enquanto o ser é não físico. Você não pode pôr o ser dentro de uma caixa. Então, se você se identifica mais com o corpo como centro de gravidade, temos essas duas coisas, físico e não físico, num só pacote. Se você pega a ideia de quem acha que é e coloca esse centro no corpo, eu sou meu corpo, sou meu eu físico, e me identifico no mundo físico, no mundo exterior. Seu corpo tem um sistema nervoso programado para buscar conforto, o que é útil quando você está perto demais do fogo. Sim. Sabe, sentado sobre um formigueiro. Mas se você se identifica com isso, vai cometer o erro de principiante de achar que a vida gira em torno do conforto. E a jornada para a maturidade emocional, um dos maiores dias da vida de alguém, é quando essa pessoa desperta e entende que a vida é, na verdade, uma experiência centrada no crescimento, não no conforto. Então, se você se identifica como a sua versão física, vai buscar conforto por padrão, porque é assim que seu sistema nervoso foi programado. Mas se você entende que a verdadeira essência de quem você é muito maior que um corpo, a sua versão não física, o você com V maiúsculo, vamos chamar de alma, está programada para crescer. Tudo na natureza cresce para contribuir, ou é retirado da cadeia alimentar. Não fui eu que inventei isso. Olhe pela janela. Verdade. As duas regras da natureza. Então, se você se identifica mais com a tentativa de construir o seu legado no mundo físico, vai chamar problemas de problemas, em vez de oportunidades ou desafios. Você vai acabar lutando contra uma inércia feita para trazer desafios e problemas.
Porque é assim que você cresce. A gente vê isso na academia. Certo? Como o corpo cresce, indo além da Sim. zona de conforto. E como se cresce espiritualmente, pelos desafios e problemas. Então, se a maior parte do crescimento pessoal está focada em enfrentar o mundo exterior para correr atrás de algum coelho que você acha que vai trazer realização, e não vai. Por quê? Porque a realidade é que você nunca, sublinhe nunca, vai pegar o coelho da realização correndo na pista da conquista. Não porque você não seja um empreendedor bom o bastante, ou alguém esforçado o bastante, ou uma pessoa boa o bastante, mas porque o jogo foi desenhado para que isso não aconteça. Não dá para vencer. É isso. Nem deveria ser sobre vencer. Se esse é o jogo que você está jogando, nunca vai ganhar, porque sempre haverá outra coisa para correr atrás. Exatamente. Sempre vem mais alguma coisa, e você vai para o túmulo exausto. Rockefeller ficou famoso por dizer no fim: quanto mais dinheiro você precisa? Só mais um pouco. É loucura, né? Esse não é o jogo que você quer jogar. Foi isso que ele disse no fim? Sim. Eu não estava lá. Certo, é o que é isso. dizem. Eu tive Sim. um mentor de negócios, que Deus o tenha, já faleceu. Tive 3 mentores principais, entre eles Peter Thomas, que fundou ou cofundou a Entrepreneurs Organization, uma alma linda, e Dan Pena, que conheço há 35 anos. Dan é o rei do por mim. Se você quer correria e por mim, é isso. Ele define isso. Por mim, é meu nome do meio. Está no Sim, sangue. eu adoro o Dan por isso. A gente se conhece há muito tempo. Mas de fora, parece que ele teve muito sucesso. Sim. E eu tenho um vídeo inteiro no meu canal do YouTube sobre o que aprendi com o Dan, que explica isso, porque ele, na verdade, está no através de mim, já que essa é a paixão dele. Esse é o dom natural dele de contribuir, mas o trabalho dele é levar os por mim de baixo para os por mim de alto, certo? E outro cara chamado Arrow. Ele era um plutocrata em qualquer sentido. Conheci Arrow por 15 anos. Eu nunca soube dele ganhando menos de cerca de $1 milhão por dia. Repete. Como assim? Ele fazia $1 milhão por dia? Nunca soube dele ganhando menos de $1 milhão por dia. Fazia 1 milhão todos os dias. 350 milhões por ano era um ano comum para o Arrow. E ele vendeu o último negócio por 3,6 bilhões em dinheiro. Já faleceu. Mas o Arrow nunca foi realmente feliz. Sempre era. Qual é o próximo negócio? Sabe? Moramos juntos algumas vezes. Ele me ensinou muita coisa em negócios. Sou muito grato a ele. Nos negócios, era um fenômeno. E nas empresas que construiu. Eu estava com ele quando começou o negócio de 3,6 bilhões de dólares que vendeu depois. E aprendi muita coisa por tabela. Mas também aprendi em quem não quero me transformar por causa do dinheiro. Sem criticar. Até porque ele não está aqui para se defender, mas provavelmente concordaria que o nível de realização dele simplesmente não existia. O nível de importância dele vinha de: olhem para mim porque eu sou muito bom nisso. Ou, sabe, essa é uma Era bem raia em que eu alta. nado melhor do que qualquer um. Eu entendo, mas imagine chegar ao fim do jogo e perceber que jogou com as regras erradas, porque eu nunca vi um rabecão com bagageiro no teto. Nunca viu o quê? Um rabecão. O que é isso? Um carro funerário. Ah, sim. Com Bagageiro no teto. Você não vai levar Sim, nada. sim, As sim. únicas pessoas que tentaram isso foram os egípcios. E o que aconteceu? A gente desenterrou e roubou tudo. No fim, isso vai parar na mão de outra pessoa. Sim, sabe? Então, do que a vida realmente se trata? Sim, trata-se de quem você se torna no processo de conquistar. Eu acredito muito que existem 2 princípios organizadores para definir metas. O primeiro é: se, quando você define uma meta, já faz ideia de como vai alcançá-la, ela é pequena demais. Por quê? Porque senão, no por mim, você fica focado em manipular o mundo externo para encaixar tudo, e a vida não funciona em linha reta, sabe? Não há linhas retas na natureza. Se você vê uma, foi feita pelo homem. Então a vida é não linear. O rio da vida faz curvas. Todo rio faz curvas, não importa a topografia. Então, se você está no por mim, navegando rumo à meta, achando que vai para o norte, e de repente, o rio vira para o leste, o que você faz? Eu vou te dizer, já vi muita gente fazer isso. E falo disso porque nos meus 20 e poucos anos, eu era o rei do por mim. Sim. Eu trabalhava de 130 a 133 horas por semana. Dormia no semáforo. Era horrível trabalhar para mim, porque tudo girava em torno de conquistar o bastante para superar a insegurança de jovem, esse medo central de não ser bom o suficiente. Então, se você está descendo o rio e, de repente, ele vira à esquerda, o que faz?
A maioria no por mim pega uma pá e tenta cavar um canal reto pela margem. No através de mim, você se rende à sabedoria da correnteza. Você entra no fluxo. Ok, se isso aconteceu, o que fazemos agora? Você libera a energia da resistência e a canaliza para o próximo melhor movimento. Em vez de lutar contra a correnteza, usa sua energia para se posicionar melhor nela. Faz sentido? Sim. Então a maior parte do desenvolvimento pessoal fracassa porque ensina você a correr para o leste procurando o pôr do sol, a tentar pegar o coelho da realização na pista da conquista e a avançar em linha reta rumo às metas com energia, persistência, determinação e desejo. Daí vem o Barry esgotado, o Simon estressado e o Harry do infarto. Se alguém está vivendo hoje uma vida de insegurança ou autodesconfiança e tentando ganhar importância ao conquistar uma meta, o que acontece quando essa pessoa cria a partir de um lugar de insegurança ou autodesconfiança? Nenhuma validação do mundo exterior vai encobrir um sentimento interno, de vazio. Isso precisa começar de dentro. E quando as pessoas entendem que nasceram sendo boas o bastante, quer dizer, olha a biologia disso, Lewis. 400 milhões para 1, certo? Estou falando de quando você olha para o óvulo e os espermatozoides, certo? 400 milhões. E você venceu. Por que queria tanto estar aqui? Não foi para trabalhar 40 horas por semana para alguém e se aposentar com um relógio barato como agradecimento por desperdiçar quase toda a sua vida. Não. Você veio aqui para dar um presente. Você mesmo. Sim. O presente da sua singularidade. Isso não quer dizer que você precise ser um campeão da NBA. Não. Todos temos um jeito de contribuir. Todos conhecemos aquela avó ou tia favorita que tinha algo especial. Ela não dirigia Ferrari. Elas tinham uma energia que fazia com que nos entregassem o melhor de quem eram. Então, sabe, quando se trata de como nós... Sabe? Como reconciliamos isso? Como olhamos para a vida dizendo, eu nasci sendo bom o bastante? Quando você percebe que não importa o que tenha feito, não importa o que não tenha feito, você é digno de amor. Nada a defender, nada a conquistar, nada a provar. E quando isso vira a base da sua percepção, algo que não acontece no para mim e que no por mim ainda tenta ser conquistado, você passa a agir de um lugar em que aceita a própria grandeza sem precisar marcar caixinhas para provar isso. Você aparece com outra energia. Você anda pela vida voltado para algo maior. E sim, houve momentos em que eu sei como é não conseguir pagar o aluguel. Nasci num conjunto habitacional popular. Meus pais não tinham nada. E até bem recentemente, eu fui completamente destruído financeiramente. Eu não julgo meu valor pessoal ligando isso ao meu patrimônio. E se você fizer isso, nunca terá dinheiro suficiente como o cara dos 700 milhões para se sentir digno. Por que a maioria das pessoas liga o próprio valor ao patrimônio? Condicionamento. A sociedade nos disse que quanto mais dinheiro você tem, mais sucesso tem, porque isso pode ser medido, e que isso significa ser melhor do que alguém. É a velha história de acompanhar os vizinhos. Eu estava feliz com a minha BMW até o vizinho comprar uma Lexus. Sabe? Agora eu já não me sinto tão bem. Então, se você quer saber o que esses vizinhos estão dizendo, é que gostariam que você parasse para que eles também pudessem parar. Certo. Pare de competir. Sim. Sim. E eu vou compartilhar outra ideia que acho que pode ajudar muita gente. Percebi que um dos maiores pesos amarrados ao potencial humano é viver no que eu chamo de goop. E goop é uma substância nojenta, pegajosa, fedida e horrível, que drena a força vital. E goop significa a boa opinião das outras pessoas. E tantas pessoas tomam decisões de forma consciente ou inconsciente, pelo filtro do goop. Então, como você se livra disso? Bem, talvez isso lhe seja útil. Eu acredito firmemente que todos nós estrelamos um filme chamado O Filme da Nossa Vida. E sei que você é a estrela do seu filme, Lewis, porque só você aparece em todas as cenas. Sim, claro. Todas as cenas do seu filme. Então, se percebemos que estrelamos o filme da nossa vida, isso significa que, por definição, as outras pessoas só podem desempenhar um de dois papéis. Na melhor das hipóteses, elas podem fazer parte do elenco de apoio. Cônjuge, parceiro, melhor amigo, colega de trabalho, alguém próximo, seja quem for.
mas a imensa maioria das pessoas na sua vida não passa de figurantes no seu filme. Agora, qual é a definição de um figurante? Alguém em quem você não está pensando agora, se essa pessoa não está na sua cena atual. Então, para deixar claro, seu parceiro pode seguir na sua cabeça mesmo fora da cena, como elenco de apoio, mas a maioria das pessoas que ativam o GUP em nós são só figurantes. A maioria das pessoas anda por aí se vendo como a estrela do próprio filme e pensando que os outros as veem como a estrela do filme deles. Claro que não, porque elas não estão estrelando o seu filme. Em qual filme elas são a estrela? Sim, no próprio filme. No deles. Ou seja, no filme dos outros, nós só entramos em um de dois papéis. Na melhor das hipóteses, elenco de apoio, mas a imensa maioria das pessoas que você conhecerá na vida, para elas, você não passa de um figurante no filme delas. Agora, como você traduz isso para se livrar do GUP? Simples. Você entende que a realidade é que a maioria das pessoas não se importa o suficiente com você para sequer se dar ao trabalho de formar uma opinião. Por quê? Porque estão ocupadas demais, preocupadas com o que acham que você está pensando sobre elas. Sim. Sim. Em outras palavras, cada um vive na própria bolha de autoimportância pensando: o que será que acham de mim? E não percebe que os outros estão fazendo exatamente a mesma coisa na bolha deles. Quando você estoura essa bolha e vê a realidade, vem uma liberdade enorme. Isso libera força vital, em vez de você ficar correndo por aí como um camaleão, uma máquina de adaptação. Ah, se não gostarem de mim assim, eu vou ser desse jeito. Se não gostarem de mim desse jeito, eu vou ser daquele jeito. É abandonar o personagem que você estava vivendo. Sim, e muito disso é movido por padrões. Sabe, eu trabalhei como treinador da Robbins Research com o Tony por 15 anos. E eu aprendi muita coisa com o Tony, mas ele disse uma coisa tão poderosa que numa reunião de liderança, uma vez, ele soltou aquilo. Foi quase um comentário de passagem, mas teve um impacto enorme em mim. Ele disse: se você quiser ficar bom em lidar com pessoas, fique bom em identificar padrões, porque só existem alguns. E eu fiquei pensando nisso. Então, vamos olhar para o perfeccionismo. Sabe, também é um padrão clássico do tipo, feito por mim. Qualquer perfeccionista assistindo aqui provavelmente vai entender como isso é. Agora, a questão do perfeccionismo é que ele soa muito altruísta. É tipo, quem não quer ser perfeito? Eu só quero ter certeza de que está o melhor possível. É quase como reconhecer que estou fazendo a coisa certa, mas não existe perfeccionismo. Perfeccionismo é um padrão baixo porque é impossível. A evolução nem terminou. Se nem a natureza é perfeita ainda, por que nós teríamos de ser? Então, o que é perfeccionismo? De verdade, eu te digo. A linguagem real é: eu tenho medo de estragar tudo, certo? Então tem que estar certo, caso contrário, isso se baseia mais no medo da rejeição. Como a timidez. Timidez é uma fachada, porque, eu só sou introvertido, eu sou tímido. Não, você não é. Você está rodando um padrão que diz: por favor, não deixe que você me descubra, porque eu tenho medo do seu julgamento. Essa é a realidade. Exato. Não estou julgando ninguém, só digo, lide com o problema real. No fundo, é incapacidade de lidar com rejeição, um padrão clássico do tipo, fazem comigo. Então você aprende a suportar rejeição. Por quê? Porque se alguém rejeita você, a diferença entre rejeitar uma pessoa e rejeitar a ideia dela, o conceito dela, e você percebe que tudo o que as pessoas podem fazer, Luiz, é projetar em você o próprio modelo de mundo delas. Alguém chega e chama você de babaca. Isso fala de você ou delas? Sobre como elas interpretaram algo. Sim, exatamente. Sim. Elas estão tendo um dia ruim. Você olha para isso com compaixão e compreensão. Essa pessoa está com tanta dor, com tanto caos, ou seja lá o que estiver acontecendo, que precisa despejar a frustração em pessoas que nem conhece, de maneiras potencialmente ofensivas ou prejudiciais. Você sente compaixão por isso, em vez de julgamento ou reação. Verdade. E você passa a ter uma maneira diferente de se envolver com a vida. Certo. Você conheceu muita gente rica. Quem tende a ser mais feliz? Milionários, multimilionários ou bilionários? A riqueza não é a questão. O número não é a resposta. De novo, 700 milhões de antidepressivos. E, quando você entende o que é o dinheiro, isso pode lhe dar uma percepção. Veja, as duas coisas com que a maioria dos humanos mais se estressa são dinheiro e tempo. E o único lugar no universo em que elas significam alguma coisa é na mente de um ser humano. Nada mais mede isso. É como o tempo. As pessoas dizem, não tenho tempo. Mas como alguém fica sem o agora? Certo.
É Estar como tentar presente? administrar Sim. o tempo. Você não consegue administrar o tempo mais do que consegue administrar a corrente de um rio enquanto nada nele. É a única área da vida em que, quer você nasça numa favela em Guguletu, na cidade do Cabo, quer em Beverly Hills, ali do lado, é a única área em que todos fomos tratados de forma igual. Todos temos 24 horas em um dia. Então, administre suas prioridades, administre seu foco. Mas não pense que dá para administrar o tempo, porque você está transformando isso em mercadoria. Você não vai ao Walmart comprar 3 horas e 20 minutos em oferta especial pelo preço de 2 horas e 10, certo? Não funciona assim. Exato. Dinheiro é a mesma coisa. É um conceito. Só vale algo na mente humana. Se nós dois estivermos numa ilha deserta com 1 milhão em dinheiro e sem economia, vamos queimar as notas para nos Sim. aquecer. No fim, é só papel impresso, pedras brilhantes e rochas duras. Então, o conceito de dinheiro foi criado como uma forma de tentar equilibrar as trocas no escambo. Então, sabe, se você tem cabras e eu tenho galinhas, e eu quero cabras e você quer galinhas, então temos negócio. Mas, se eu quero cabras e você não quer galinhas, precisamos de outro jeito de fechar a troca. Aí entra o dinheiro. Aí você procura outra pessoa que queira a cabra e pensa: Sim, vamos trocar alguma coisa logo. é muito mais fácil fazer assim. Então, criamos o conceito de dinheiro para ajudar a resolver esse tipo de problema. Existe todo um contexto por trás disso, mas ainda é uma construção humana. Então, eu fiz um experimento com meu cachorro, um Jack Russell. Eu tenho 2, mas esse se chama Art, e o vídeo até viralizou nas redes sociais. Art, o vencedor? Definitivamente não. Ele é o filhinho do papai. Mas vira um craque quando o assunto é correr atrás de Foi bolinhas. isso que eu quis dizer. Mas eu peguei um bife ancho, coloquei num prato e peguei 1.000 euros. Sabe, eu moro na Espanha. Coloquei 1.000 euros em dinheiro em outro prato e falei: Art, presta atenção. Você sabe quantos bifes ancho dá para comprar com 1.000 euros? Certo? Vou te dar uma Certo. chance, uma escolha. Certo? Sim, A gente sabe onde isso vai dar, certo? E foi um jeito divertido de ilustrar a ideia. Claro, foi direto no bife ancho. Mas, sabe, se você acha que dinheiro é uma medida do seu sucesso, não. Dinheiro é uma medida de quanto valor você agrega. Porque a única vez que você recebe dinheiro é quando antes entrega algo de valor em troca. Então, na academia, você está em forma. Você sabe como é ser um atleta profissional, certo? Você entra na academia, fala com o personal e diz: olha, esses aparelhos parecem puxados. Quer saber? Me dá a força primeiro. Depois eu levanto os pesos. Não é assim. Primeiro você levanta os pesos. A força vem depois. É como sentar diante de uma lareira apagada e dizer: me esquenta primeiro, depois eu trago lenha. Não funciona assim. Mesmo assim, Não. muita gente pensa: quando vier o dinheiro, aí eu vou ser feliz. Me dá o dinheiro e aí eu vou me sentir assim. Não. Entregue valor, ofereça seu dom, sirva aos outros. Um dia você vai perceber que o dinheiro começa a aparecer, mas você não pode. E isso é uma conversa maior. Eu sempre digo que a regra número 1 do coaching é: se você quer mais pela pessoa do que ela mesma quer, você está perdendo tempo. Sim. E a regra número 1 do crescimento pessoal é: você nunca sobe além da imagem que tem de si mesmo. O que isso quer dizer? Significa que nós temos um termostato financeiro. E o seu termostato financeiro, como o termostato de um ambiente, tem um programa rodando invisivelmente ao fundo, monitorando a temperatura atual e, se ela cai abaixo do nível, o aquecimento liga. Se sobe demais, o ar-condicionado entra. Então, se seu padrão é 50 mil por ano e você cai para 30, o aquecimento liga. Você se motiva, acorda cedo, corre atrás e faz acontecer. Você faz follow-up nas vendas, encontra um jeito. Aí chega a 100 mil por ano e fica confortável. Mas a programação interna diz: alto demais para você. E o ar-condicionado entra em ação. E o que acontece? Você para de seguir os contatos, perde motivação e deixa de acordar tão cedo. Você dedica menos tempo, se auto-sabota. E isso aparece em vários casos Sim. de ganhadores da loteria. Então, seu termostato financeiro regula sua capacidade de atrair, ganhar, manter, administrar e custodiar dinheiro. Então, como a gente aumenta esse termostato financeiro para ganhar mais? A armadilha, como você disse antes, é ligar valor pessoal a patrimônio. Aí, você entra num ciclo negativo. Se não ganho o bastante, não sou bom o bastante. E se não sou bom, não ganho. Sua frequência passa a combinar com falta, pobreza e escassez. As pessoas que vejo realmente felizes
sejam milionárias, bilionárias ou sem dinheiro, têm mentalidade de abundância, uma consciência de prosperidade, e isso não depende do dinheiro. Dinheiro é só uma parte. De novo, é quase um conceito estranho que nós criamos. Por isso, valor pessoal e patrimônio não deveriam estar ligados. Mas eu mencionei antes que gratidão e escassez não conseguem viver no mesmo ambiente. Então, se você quer criar uma mentalidade de abundância e não tem dinheiro, pare de tentar focar no dinheiro para acionar sentimentos de abundância. Então, em que deveríamos focar? Do que você já tem em abundância? Amor, alegria, presença, curiosidade. Amigos, Sim. até oxigênio, se estiver difícil. Sim. Quero dizer, foque em algo pelo qual você seja grato por ter em maior quantidade. E um enquadramento de contraste aqui é uma ferramenta poderosa para usar. A maioria das pessoas usa enquadramentos de contraste do jeito errado. Por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando em um novo emprego, numa vaga temporária, e o chefe te chama na segunda de manhã e diz: "Ei, John, nós temos acompanhado o seu trabalho. Ficamos impressionados. Você joga em equipe. Não fica contando as horas. Tem dado o máximo. Vamos te dar um contrato fixo e um aumento de 10%. Como você se sente?" Melhor. Sim. Ótimo. Feliz. Ao meio-dia, você está no refeitório e conversa com Suzy, que também está feliz. "E aí, Suzy? Ótimo. De verdade?" "Sim, o chefe me chamou hoje cedo e me deu contrato fixo. E ela faz o mesmo trabalho que você." "Sim, e ainda ganhei 20% de aumento." Aí você já não fica feliz. Você não tinha nada antes. Agora tem só 10%, então compara com o dela, em vez de valorizar o que ganhou. Os enquadramentos de contraste são uma... Quando eu estava em, Pentonville, mencionei antes, eu estava há 6 meses na prisão e ajudava os detentos e explicava para eles o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E eu os desafiava a não chorar de gratidão pelo fato de estarem em Pentonville e não em Auschwitz. Uau. Reenquadre. Sim. Tudo pode ser reenquadrado. E isso foi, uma lição poderosa para muitos deles. E algumas pessoas comprometidas comigo não querem mudar. Tudo bem, seu trabalho não é mudar ninguém. Não temos direito de mudar ninguém. Eu não tenho direito de entrar no filme de outra pessoa, pegar a caneta do roteirista e começar a alterar as cenas. É isso, Mesmo que você ame a pessoa e veja que ela está se machucando, se sabotando, e você quer que ela... Você consegue ver o problema. Você não pode fazer isso. Tudo o que você pode ser, Luiz, neste mundo, e é isso que você está fazendo com este podcast, que eu adoro, é o exemplo. E você pode ser o convite. Você não pode ser o convite sem ser o exemplo, mas também não pode ser a imposição. Não dá pra forçar. Ninguém muda porque você manda. Porque Sim. isso aciona o medo principal que todos temos. O medo de não ser suficiente. E, no fim, o medo de não sermos amados. Então, se você tenta discutir com alguém ou até ajudar dizendo: "Eu tenho um jeito ótimo de você sair desse problema", o que a maioria ouve não é: "Alguém está tentando ajudar". O que a maioria ouve é: "Eu não sou bom o bastante fazendo o que faço agora, e você está tentando me consertar". E todo mundo reage contra isso. E isso vale para familiar, desconhecido ou colega de trabalho, não importa, porque aciona aquele medo principal, que é o medo de não sermos suficientes. E a maioria das pessoas fará quase qualquer coisa para evitar isso, inclusive permanecer na própria história de vítima, para pelo menos ter alguma certeza de que sabe o quão ruins as coisas estão. Sim. Uau. O que você aprendeu de mais importante quando foi preso por 6 meses? Bem, vou dar um pouco de contexto também. Para saberem o que aconteceu. Sim, eu estava em uma disputa judicial, um negócio com uma empresa multibilionária brigando por um acordo de vários milhões que havíamos feito anos antes, e era uma disputa contratual. Eu achei que estavam só me intimidando. Eu não queria aceitar isso. Eu era o pequeno, eles eram os grandes, tinham músculos maiores no mundo jurídico e financeiro, e eu mantive minha posição. Eu dizia: "Não fiz nada errado". Para forçar um acordo, eles alegaram desacato, dizendo que eu descumpri uma ordem de bloqueio, uma espécie de algema financeira. Eu não descumpri. Li tudo e vi que era bem inteligente. Era de se esperar de um escritório de 100 milhões defendendo uma gigante bilionária. Eu achei que o juiz ia rir disso em 5 minutos. Eles convenceram o juiz. Ele me deu 6 meses preso como detento civil. Nunca fui preso, nunca fui acusado de crime, ainda sem ficha criminal, Sem nada ligado a isso. Foi tipo, eu passei de 50 funcionários, Ajudando centenas, milhares de pessoas para a prisão. Uau. E perdi tudo. E isso foi há 9 anos.
E ainda me deixaram centenas de milhares em dívidas legais. Fiquei sem crédito. Perdi meu casamento, perdi o negócio. Perdi tudo, literalmente. Tão rápido assim. E aqui vai uma lição interessante que vou compartilhar de novo como um modelo que acho que vai ajudar. Especialmente se as pessoas estiverem passando por sua própria versão disso agora. Não precisa ser prisão, mas perdendo entes queridos, fracasso nos negócios, divórcio, seja o que for. Todos nós enfrentamos o nosso desafio. E uma das coisas mais importantes que mencionei antes sobre virar a mentalidade ao contrário. Identidade é decisiva. As perguntas que você faz, sabe, o foco que você tem, a posição do tipo por mim ou através de mim, muita coisa se resume à identidade, porque pessoas em desenvolvimento pessoal aprendem coisas. Elas leem livros, vão a seminários, assistem a podcasts. Isso chega em 3 níveis. E é por isso que a maioria continua presa no ciclo de repetir tudo de novo. O primeiro nível é o intelectual, o nível da compreensão. Quer dizer, faz sentido. As pessoas ouvindo isso em português, faz sentido. Mas, se ficar só no intelecto, saber e não agir é o mesmo que não saber. Fumantes sabem que não deviam fumar. Os avisos estão na embalagem. Você não consegue construir um argumento lógico para explicar por que alguém deveria fumar. Então, por que fumam? Não é porque não são inteligentes, sabe? É porque isso não chegou ao segundo nível de compreensão. O nível intelectual não significa nada. O segundo nível é o emocional. É aí que a ficha cai. Então, de repente, você é fumante. Sabe que deveria parar, mas continua mesmo assim. Por quê? Porque fica só no nível intelectual. Mas aí você vai ao médico e ele diz: aquele exame de tórax que acabamos de fazer. Se você fumar mais um cigarro, pode sofrer um derrame fatal. Você não ficou mais inteligente. Você não passou a enxergar os avisos de forma repentina. Você saiu de uma compreensão intelectual para uma compreensão emocional. E aí, o comportamento começa a mudar. Comportamento não muda no intelecto. Ou sua filha de 6 anos corre até você e diz: papai, não quero que você morra. Para de fumar. Quero que você me acompanhe até o altar quando eu for mais velha. E acho que você não vai conseguir se continuar fumando. Certo? Depois disso, cigarros no lixo. Mas emoção só inicia a mudança. Não garante. Não garante isso. Já vimos gente dizendo: chega, parei. E aí a pessoa volta. E então, eles voltam atrás. Por quê? Porque isso nunca chegou ao terceiro nível. O terceiro nível é onde sua identidade muda. Veja, se você está emocionado e joga seus cigarros fora, e sua identidade é a de alguém que é fumante e parou de fumar. Outra coisa que o Tony disse, muito poderosa, foi que a força mais forte da personalidade humana é a necessidade de permanecer consistente com a forma como você se define. Em outras palavras, identidade. Sim. Então, se eu sou um fumante que parou, a identidade vence o tempo todo. Então eu sou fumante, agora estou usando força de vontade para parar. Bom, isso só vai numa direção. Em algum momento, a força de vontade Volta cai. a isso. Força de vontade não está sempre disponível. E eu tenho toda a força de vontade para me agarrar a uma árvore sobre um penhasco. Mas você volta na terça e eu não estou mais lá, certo? Sim. Então, o lado da identidade é que se você muda sua identidade de sou um fumante que parou para sou não fumante, se eu te oferecer um cigarro, qual é a resposta? Não, obrigado. Eu não fumo. Sim. Fim. Se ainda Sim. me vejo como fumante que parou, aparece aquela dúvida e o vai e vem. Fica questionando isso o tempo todo. Sim. Então, quando eu ia ser mandado embora, após 6 meses, do nada, para a prisão mais violenta do Reino Unido, como o único não criminoso. Cara, Eu imediatamente tive que conferir minha identidade, porque teria sido muito fácil, naquele momento, entrar como vítima, com armações no tribunal, sabe? Aquele escritório de advocacia assustador. Todo esse tipo de coisa, certo? Eu poderia ter justificado isso. E o que acontece, para mim, é que a mente sempre vai justificar. Essa é a função dela. Mas isso teria me levado por um caminho que é um túnel sem saída. sim. Certo? Então eu escolhi uma identidade diferente naquele momento. Escolhi ser um agente secreto da mudança. Eu já ajudava pessoas há 25 anos. Se o universo ia encontrar a única forma de me contrabandear para a prisão, sem Meu nunca me Deus. acusarem de um crime, para que eu pudesse ajudar pessoas que normalmente nunca assistiriam a este tipo de podcast e depois me tirar de lá sem nem ter ficha criminal. Quer dizer, primeiro, Uau. genial, certo? Mas me deixem fazer meu trabalho. A vida, quando é voltada ao crescimento, traz provas. Se você ensina saúde,
vai enfrentar um desafio de saúde. Se ensina relacionamento, espere um teste. Espere um problema para viver o que ensina. Sem isso, você não tem direito de ensinar. Então entrei como agente secreto da mudança. Isso foi de imediato ou depois de alguns dias tentando? Sim. Não. Assim que desci as escadas, já fiquei sob custódia. Você não ficou em choque ou pensou, não acredito que isso está acontecendo comigo? 25 anos de treino. Sim. Se eu não vivesse o que ensino, eu não deveria estar ali. Uau. Provavelmente levaria um tempo de adaptação para algumas pessoas. Mas não, eu sabia, porque isso é uma ladeira escorregadia da qual é difícil voltar Uau. se eu entrar no papel de vítima. Então entrei sem desespero, fiquei empolgado. Ficou empolgado para ir para a prisão? Eu entrei sorrindo. Porque eu sabia que tinha de Qual ser é? assim, Não eu acredito. precisava encarar aquilo como se eu vivesse num universo Uau. amigável ou não. Escolha um. Uau. Você não pode ser marinheiro de tempo bom. Bons marinheiros não são formados em mar calmo. Eu entrei com um conjunto de habilidades e, resumindo, consegui tirar muitos detentos das drogas. Impedi suicídios. Uau. Redesenhei o sistema de triagem para reduzir a violência entre as alas. E hoje, ele é usado em prisões do mundo todo. Ganhei um prêmio nacional pelo trabalho que fiz lá dentro no meio de perder tudo. E a cada 2 semanas, eu escrevia à mão para meus alunos contando o que estava fazendo, como estava lidando com aquilo. Houve momentos em que fiquei chateado e deprimido? Com certeza. Não sou super-humano. Houve vezes em que acordei às 5 da manhã porque meu corpo estava treinado para acordar às 5. Mas não podia me mexer porque meu colega só levantava às 7. Você não quer irritar seu colega de cela. Ele está ali deitado. E isso é duro, porque você não consegue usar o corpo para mudar o que sente. Também duvidei de mim. Mas onde você vive de verdade? Onde você passa o tempo? Se a sua base é a academia, uma visita ao McDonald's não muda nada. Mas, se você vive no McDonald's, visitar a academia de vez em Sim. quando não vai adiantar muito, certo? Então, eu escrevia a cada 2 semanas e quando saí, meus alunos disseram que aprenderam mais com as 11 cartas do que viajando pelo mundo nos últimos anos, me seguindo no palco, porque aquilo era real. Uau. Eu estou explicando como faço intervenções contra o suicídio de forma permanente? Não só no momento. Você pode mudar o humor de qualquer pessoa no momento, mas de forma permanente, quando ela volta para a cela e pensa nos mesmos pensamentos depressivos que a tornaram suicida em primeiro lugar. Aliás, havia muitos suicídios naquela prisão. E, sabe, eu coloquei tudo no papel. Eram cartas privadas, nunca feitas para o público. Quando eu saí, eles disseram que aprenderam mais com aquelas cartas e que ajudaria muita gente se eu as compartilhasse. Uau. Então transformamos isso em um livro e o chamamos de Sim. The Inside Track. E sou muito grato porque, olhando agora, penso que, embora tenha sido difícil, correr uma maratona também é difícil. Então por que as pessoas fazem isso? Porque ganham uma medalha no fim. Sentem orgulho de si mesmas. Mas há momentos, no quilômetro 17, claro. em que você começa a duvidar de si mesmo. Também me questionei, mas esse livro mudou a vida de muita gente. Estou emocionado. Desculpe. Então, olhando para trás, vejo que foi uma das maiores aventuras da minha vida. E saber que, se você confiar que o universo está ao seu lado, por mais sombrio que isso possa parecer na hora, até o escuro faz sentido. Escrevi na porta da cela uma citação de Napoleon Hill. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. E eu li aquilo às vezes centenas de vezes por dia. E o problema é que a maioria das pessoas está ocupada demais reclamando da adversidade para jamais regar a semente. Mas, se esse rio de repente faz uma curva à esquerda e você entra em pânico porque sua meta está lá e agora ele está indo para cá, se você se render à sabedoria da corrente e disser, tudo bem, o leite derramou no tapete, reclamar não vai recolocá-lo na garrafa. Eu libero a energia de resistência ao que é. Porque, Sim. a menos que você tenha uma DeLorean e seja o Marty McFly, você não vai mudar Não. isso. Então você libera essa resistência e canaliza para qual é o próximo melhor passo. Ok, estou na prisão. Não posso mudar isso. Perdi meu negócio, perdi meu casamento. Estou afundado em dívidas e perdi tudo. Qual o próximo passo? Servir. Então, vamos trabalhar. Isso foi poderoso. Quero que as pessoas comprem o livro. Chama-se The Inside Track, The Ultimate Guide to Conquering Adversity. Ele fala sobre as 11 cartas privadas que você escreveu enquanto estava na prisão para seus alunos de coaching ao longo desses 6 meses. E acho que isso vai inspirar muita gente. Há algo que você queira dizer antes das perguntas finais? Sim, mas antes disso, eu preparei um presente para quem está Ok, assistindo. ok. E aliás, isso aqui, sabe, saindo com 1/3 em dívidas, sem rating de crédito. Eu fiquei animado com isso. Por quê? Nunca tinha saído de um buraco tão Uau. fundo. Tá bom. Vamos ver o que acontece.
E fui trabalhar porque tenho mentalidade de abundância. Então eu sabia que, eventualmente, o mundo externo ia acompanhar. É o que eu ensino. Hoje estou muito bem. Já me reergui. As coisas vão bem. E ajudamos milhares por semana. Tenho orgulho do que eu, a equipe e o universo construímos. Quero levar esse livro a muita gente. Então preparei um presente. Se alguém quiser o PDF ou o áudio com minha própria voz, é só acessar petersage.com/Lewis. Basta colocar seu e-mail, sem pegadinha, sem frete, sem funil escondido para tirar mais dinheiro. Nada disso. Totalmente grátis, mas por favor, não trate como se não tivesse pagado por ele. Sim. Sabe? Se você não paga, não presta atenção. Claro. Então eu quero dar um exemplar disso porque ele mudou a vida de praticamente todo mundo que o leu. Que demais. Se eu puder ajudar seu público de uma forma que as beneficie e você aprender uma coisa com isso que possa levá-lo a uma vida mais de através de mim e menos de por mim ou para mim, eu fiz o meu trabalho. Isso é lindo. Acesse petersage.com/Lewis e baixe grátis em áudio ou PDF. Você também tem diferentes programas lá que as pessoas podem conferir. Seu YouTube e Instagram é The Real Peter Sage. Você trouxe alguns copos aqui também. Não sei se você queria compartilhar algum exemplo sobre isso. É um exemplo que as pessoas podem ver visualmente. Num copo d'água, o que está dentro representa o conteúdo da vida. É o seu trabalho, o seu negócio, o seu dinheiro, a falta de dinheiro, seus amigos, sua religião, seus hobbies, enfim, é o conteúdo da sua vida. É trabalho, dinheiro, amigos, religião, hobbies, tudo o que compõe sua vida. E o copo representa o recipiente, é o contexto, é a forma como você o enxerga. O que a maioria das pessoas passa a maior parte da vida fazendo é tentando mexer no que está dentro do copo. Aos 20 anos, você está mexendo aquilo feito louco, certo? Sim. Está tentando descobrir quem você é. Você vai testando comida, sexo, pessoas, carreira. Tudo para descobrir suas preferências. Aos 30, já existe um pouco mais de padrão nisso. Você ainda tenta mudar as coisas, mas já há um pouco mais de padrão, de rotina. Você já meio que conhece suas preferências, quem você é e do que gosta. Nos 40, continua mexendo. Nos 50, ainda mexendo. Nos 60, nos 70, é tipo... Eu digo que um dia, nos seus 30, você acorda e diz: minha vida é tão transparente e chata. Então você vai a um seminário de desenvolvimento pessoal e percebe o que estava faltando. Você precisa de um pouco de azul na sua vida, certo? Tava chato, sem cor. Azul é o que importa. Então você sai, vende suas roupas, compra roupas azuis, dirige um carro azul, encontra amigos azuis, tudo isso. E continua mexendo e tentando mudar tudo na sua vida para poder ver aquilo e ser feliz. O que acontece depois de um tempo? A maldição do coelho branco. O azul perde a graça. Aí que é vermelho, verde, sim. Já se você simplesmente mudasse a forma de olhar para isso e colocasse água, o mesmo conteúdo, o que muda instantaneamente na forma como você vê as coisas na sua vida? A maioria das pessoas gasta tempo, esforço, dinheiro, recursos e metas tentando mudar o conteúdo da própria vida. E tudo bem, estamos aqui para criar como seres humanos. Nascemos para viver experiências e fazer coisas. Mas, se você tenta fazer isso para mudar a cor do que está dentro do copo sem mudar a cor do copo, vai ficar numa roda de hamster sem sair do lugar. Então precisamos aprender a mudar o Contexto. contexto, não o conteúdo. Faça perguntas melhores. Eleve sua consciência. O mundo externo segue o mundo interior. Sabe? 2 homens sentados atrás das grades da prisão. Um via lama, o outro via estrelas. O ambiente é exatamente o mesmo. O que você escolhe fazer com esse ambiente é tudo. Eu estava no oceano no início deste ano, envolvido em algo chamado The World's Toughest Row. E o motivo de eu ter escolhido isso foi porque mencionei um evento de graduação. Bem, as Olimpíadas acontecem a cada 4 anos, sabe? Então eu queria escolher o meu próximo desafio, em vez de deixar que o universo escolhesse por mim. E então me inscrevi no World's Toughest Row. É uma prova extrema de resistência, remando sem apoio pelo Atlântico. A mesma rota que Colombo fez das Canárias até Antígua. 2 meses, né? Foi o que você disse? Quanto tempo levou? 2 meses. Para comparação, uma maratona leva 3 horas para um profissional, 4 horas no ritmo comum, 5 horas caminhando. Ironman, 14 horas.
Sabe, uma ultramaratona provavelmente uma semana. O Tour de France leva 21 dias de muito sofrimento pelos Pirineus. Estamos falando de alguém remando o tempo todo. Somos eu e meu melhor amigo. Então, 2 horas remando, 2 horas de recuperação. 2 horas. Por 2 2 horas. meses? 24 horas por 7 por pouco Meu menos de Deus. 2 meses. É o evento esportivo de resistência mais extremo da Terra. Nada chega perto. 25 vezes mais pessoas já escalaram o Everest do que já remaram um oceano. Uau. Então isso é tipo 2 remos? Ou é um... Remando. Não há vela, não há motor. Eu nem posso levantar uma camiseta para secar, porque isso é Meu considerado Deus. ajuda do vento. E tudo tem de ser no braço e nos remos. Uau. E tem um barco perto de você para quando as pessoas... O resgate fica a dias meu de Deus. distância. Tudo é autossuficiente. Caramba. Foram 2 anos de treinamento, incluindo navegação oceânica, sobrevivência, equipamento Uau. e tudo mais. E comida. Eu nunca tinha remado. A comida vai desidratada. Por 2 meses? Os painéis geram energia para dessalinizar a água e misturar com a comida em pó. Uau. E o barco? Ele é grande? Uma canoa reforçada. Uau. Certo? E 4 dias depois, pegamos a primeira tempestade. Ondas de 11 metros, 35 pés. Fiquei apavorado. Estava no telefone via satélite com Nádia, minha parceira, chorando. Eu estava apavorado, Lewis. Não dá para treinar para uma coisa dessas. Eu não sou remador. E compartilho isso como exemplo para as pessoas, porque havia 2 motivos para eu querer fazer isso. O primeiro era ver se eu ainda estava qualificado para ensinar. Agora estou confortável. Estou de Bom. pé de novo, todo esse tipo de coisa. Então, de novo, onde eu me encaixo na minha própria escala de autodomínio? Porque eu acredito firmemente que se você não consegue dominar a sua mente, nunca vai dominar a sua vida. Então não dá para simular numa sala de aula estando a 1000 milhas da costa. Os seres humanos mais próximos estão na Estação Espacial Internacional. A Terra mais próxima fica a 5 milhas abaixo de você. Você está tendo alucinações por falta de sono, tem bolhas de sal em todas as mãos. Está exausto e seu alarme toca às 4 da manhã para você remar de ré no escuro Uau. em um mar revolto por 2 horas. É aí que a Me tira sua logo mente daqui. vai arranjar todas as desculpas. Sim. Então eu queria saber se ainda tinha esse lugar, porque a autenticidade é meu maior valor. Se eu não estiver apto, tudo bem, já tive uma boa trajetória. Não dá para ensinar o que você mesmo não vive. Essa é a regra número 1. E o outro motivo é simples. Cada um tem sua própria travessia. Pode ser um divórcio traumático, diagnóstico em estágio 4, falência catastrófica do negócio. Quer dizer, meu melhor amigo e eu remamos. Tivemos sorte. Só encaramos o Atlântico. Então, como eu poderia usar isso? E registramos tudo em vídeo no meu YouTube. Como usar os truques mentais, os reenquadramentos e tudo mais para, sabe, valorizar a chuva. Porque os arco-íris estavam lá. E todas essas outras coisas. Claro, e ser claro. grato por termos mãos, mesmo bem machucadas. Como poderíamos traduzir isso para outras pessoas, para a travessia de cada uma? Esse foi o outro grande motivo de eu ter feito isso. Mas a última lição que quero compartilhar, e voltar à sua pergunta, é que acho que ela resume boa parte da jornada. Houve um momento em que tivemos de ir para baixo do barco. Uma onda fora de controle quebrou nosso leme. Fibra de carbono, 6 vezes mais forte que o aço. E ela arremessou o barco. Meu parceiro ficou inconsciente e remei sozinho por uma semana, porque ele foi arremessado e bateu a cabeça na lateral do barco. Isso é outra história, mas eu tive de ir para debaixo do barco em um mar revolto para tentar consertar o leme. Minha nossa. E não havia outra opção, porque você não consegue guiar um barco a remo. É isso, o jogo acabou. Então gravei um vídeo para minha parceira no meu celular. Eu tinha um camarote minúsculo, eu nem conseguia esticar as pernas. E era para dizer, olha, se você encontrar este vídeo, mas não me encontrar, quero que você saiba que A, eu te amo, e B, que essa foi a minha decisão. Uau. Não culpo meu parceiro Lee. Ele não me obrigou para eu ir para debaixo do barco. Essa é minha decisão. E acho que vou ficar bem porque eu vivo em um universo amigável, mas todos temos a cena final no nosso próprio filme. E aliás, foi o mais perto que já cheguei de me afogar. Eu era erguido 2 pés para fora do mar e jogado 2 pés para baixo tentando entrar debaixo do barco. Vomitei Nossa. água do mar, fiquei em posição fetal e em certo momento achei que era o fim. Mas quando você percebe que, embora estrelamos o filme da nossa vida, cada um de nós, quando se trata do humano, não do ser, mas do humano, tem uma cena final.
Isso não é negociável. Como você quer a sua cena final? O que quer poder dizer? Se tiver a sorte de escolher as últimas palavras, eu queria algo como: uau, isso foi espetacular. Esse é um filme que eu pagaria para assistir de novo. E claro, o que um grande filme tem, Lewis? Tem de tudo. Sim. Comédia, tragédia, romance, dor, aventura, abundância e escassez. Sabe, ninguém paga caro para ir ao cinema ver James Bond resgatar um gatinho de uma árvore por 90 Certo, sim. minutos. E tanta gente tenta viver nessa faixa estreita de nem risco demais, nem fracasso demais. Saia da zona segura. Vá filmar o filme para o qual você nasceu. E se estiver preso na posição de vítima, esse nunca vai ser o papel principal para o qual você nasceu. Saia e entre em cena. Foi poderoso. Peter, quero reconhecer a jornada que você percorreu e como continua servindo nesse nível, mesmo com os desafios que enfrentou. Estou animado para que as pessoas conheçam o livro The Inside Track e confiram todo o seu trabalho em petersage.com. 2 perguntas finais. Claro. Esta se chama As 3 Verdades. Você falou sobre o último momento, o último dia, possivelmente. Imagine que você possa viver o quanto quiser, mas seja o último dia, a cena final para você, e você viveu a aventura dos seus sonhos. Mas por algum motivo, todo o seu trabalho precisa ir com você, todo o seu conteúdo, sua mensagem. Esta entrevista se foi. Mas você pode deixar 3 lições para o mundo. Quais seriam essas 3 verdades para você? Que pergunta linda. A primeira verdade é entender que você nasceu sendo suficiente. Nada a defender, nada a conquistar, nada a provar. Você merece amor. Pare de tentar merecer isso. Segundo, pare de buscar aprovação. Do mundo externo do seu parceiro, pare de esperar aprovação para viver sua verdade. Se você sente que essa é a decisão certa a tomar, pare de buscar concordância. Isso vai te segurar. Você está estrelando o seu filme, não o de mais ninguém. Terceiro, entenda que quanto antes você puder trocar sua necessidade de importância ou sua necessidade de certeza por crescimento e contribuição, que são os valores mais altos, sua vida mudará para sempre. São essas. Última pergunta, Peter. O que é grandeza? Eu devia ter me preparado melhor para responder essa. Eu diria que grandeza é chegar ao fim do seu filme e ficar satisfeito com a sua atuação. Sim, não precisa ser uma empresa de bilhões de dólares, ou, sabe, um impacto no mundo ou uma marca na humanidade. Não. Você ser a melhor mãe que puder ser. Você deu o que deu aos seus filhos e permitiu que eles sejam o que sonharam em ser. Grandeza é você caminhar na sua verdade em conjunto com deixar mais o medo de lado e abraçar mais o amor. Se você fizer isso, terá uma vida grandiosa. Peter, obrigado, cara. Te agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado. Nossas preferências são o nosso teto. Todos que estão ouvindo agora têm uma preferência e sempre tiveram ao longo da vida sobre quanta complexidade de problemas queriam assumir. Eu prefiro problemas difíceis, eu prefiro problemas complexos e multivariados.